Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Hoje eu quero dizer para vocês, quando eu comecei a entender sobre a graça, a ouvir sobre o Evangelho da Graça, porque eu era evangélica dentro das chamadas igreja, eu ensinava ao povo, e quando o Senhor iluminou os meus olhos, quando eu comecei a entender sobre o Evangelho da Graça, eu fiquei estarrecida e de boca aberta e muito feliz, muito contente, porque era algo que eu procurava me libertar, né? Com as minhas forças, eu procurava me libertar dos meus medos, dos meus pecados, porque o que era ministrado é que eu tinha que me purificar, me santificar através de um jejum, através de um voto, através disso e daquilo. E quando eu comecei a ouvir, a entender o Evangelho da Graça, eu fiquei de boca aberta, mas não fiz como muitos fazem. Não querem nem ouvir, já julga, já deixa isso pra lá, isso é do anticristo, isso é o diabo que tá usando essa pessoa, é os hereges. Não, eu procurei entender aquilo e eu não acreditava. Cada vez que eu ia me envolvendo com o Evangelho da Graça, aprendendo, conhecendo, eu dizia, meu Deus, eu não acredito que toda essa humanidade está sendo enganada no sistema religioso. E eu ficava, não acredito numa coisa dessa. Que coisa mais maravilhosa é essa que me libertou, que tirou o medo da minha vida, que me fez viver novamente, que trouxe a vida para mim, porque na verdade nós vivíamos pela letra, pela lei, né? A lei de Moisés, porque dentro das igrejas é o que é ministrado, fora as palhaçadas, fora tudo que o homem acrescenta, né? Então, quando eu comecei a entender os versículos que nós vamos ler agora, quando eu comecei a entender o Evangelho da Graça, realmente o significado deles, o significado desses versículos, dessa palavra, quando eu comecei a entender o significado da hermenêutica, da exegese, que dizem que eu não tenho exegese, quando eu comecei a entender, porque para quem foi escrito, que ano foi escrito, texto e contexto, e não pegar um versículo isolado e fazer uma pregação daquilo, como dentro das igrejas é feito isso. Pega-se um versículo isolado e desce a lenha no povo, nos crentes, né? Desce a lenha. A igreja, eu já ouvi uns pregadores dizer assim, a igreja está em pecado e o Espírito Santo não pode descer aqui. Eis que Deus me fala lá, machandaraia. Eis que o Espírito não está descendo nesse lugar porque a igreja está em pecado. Gente, aquilo vinha um medo, um pavor na igreja. Porque como aquele homem de Deus ministrava, ele era o agente de Deus na terra. Então a igreja, caiu um gelo, caiu um medo, um pavor na igreja. E conhecendo o Evangelho da Graça, esse medo, esse pavor foi embora. Quando eu entendi, porque o Evangelho da Graça está contido dentro dos livros de Romanos a Hebreus. Vai lendo lá, vai procurando entender, o Espírito Santo vai iluminar os seus olhos. E quando li, saltou dentro de mim a alegria que agora eu entendi que nunca iria passar por um julgamento, nunca eu iria ser condenada, nunca teria o juízo final como é ministrado. Então, quando eu ouvi aquilo, quando eu comecei a entender, eu disse, meu Deus, era tudo que eu queria na minha vida. Porque se o Filho
libertou, verdadeiramente sereis livres. Isso não acontece dentro das igrejas, no meio evangélico. Não acontece porque eles estão dia após dia procurando se santificar, procurando matar o pecado, procurando, sabe? E quando eu entendi esses versículos, o evangelho da graça, que ainda é uma continuação, nós estamos em constante aprendizado. Isso está sendo maravilhoso, é libertador. O evangelho da graça é libertador. A graça trouxe para nós vida. E aí, quando eu li, por exemplo, Romanos, vamos lá, livro de Romanos 6,14. Vamos ver o que diz? Olha só, Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu disse, meu Deus, que coisa mais maravilhosa é essa? E você vai ler o contexto, você vai ler texto e contexto, para quem foi escrito, em que época, em que ano. Você vai lendo e você vai se dando conta que você é um eleito, é um predestinado. Entende? Hoje você vive embaixo da graça e não mais embaixo da lei mosaica. Aquilo ali era para os judeus daquela época. E aí, quando eu li também Romanos 7, versículo 6, diz assim, ó, 7:6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos presos, retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. A lei já está velha. Em outras palavras, diz que a lei já está caduca. Ela não serve mais para nós. Ela não serve para nós, gentios. Você entende? Você é livre. Uma vez livre da lei, o pecado não existe. Porque o pecado existia porque a lei foi revelada a eles. A lei foi colocada para eles. Então ali se aflorou o pecado. Então aí quando eu li também, vamos lá, o livro de 2 Coríntios. Olha só, livro de 2 Coríntios 3:7 diz assim, olha. E se o ministério da morte, que era o ministério da lei, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, qual era esse ministério gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram gravados em pedras. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, estava passando, era passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o ministério da graça, o evangelho da graça, é o ministério do Espírito. Como não será de maior glória? Olha aqui, está dizendo aqui. Porque se o ministério de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quando eu comecei a entender isso, porque eu estou lendo alguns versículos, mas você pega e lê o texto e contexto, vai na exegese que tanto estão falando que eu não tenho ela, né? E vamos ver 2 Coríntios, vamos ver aqui. O 9 que eu acabei de ler, porque se o ministério
Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Você é um justificado por Cristo. O Senhor Jesus fez justiça. Então não precisa mais, você já é um eleito, um justo na presença dele. Aí quando eu li também Romanos, vamos voltar para Romanos. Romanos 6, vamos ver, 6, 14 e 15. Olha o que diz Romanos 6, 14 e 15. Que é aquele, né, que nós lemos no início. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque muita gente diz, agora então vocês são liberais, vocês podem fazer qualquer coisa. Não. Agora, quem opera em nós, o ministério do Espírito, arrancou de nós, entende? Esse pecado que aflorava, que estava vivo dentro de nós, porque vivíamos tentando se consertar. Não tente se consertar. Quem faz isso é o ministério do Espírito na sua vida, quando os seus olhos são iluminados. Vamos para o livro de Gálatas? Olha só. Livro de Gálatas 3:11 diz assim, ó, 3:11 e o 13 diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha aí, isso não é bom demais você ouvir? Traz libertação, traz paz para o seu interior. Quantos jovens que até me fazem pergunta, me procuram e dizem que estão tão atormentados por esse tipo de ministração que aflora o pecado, que muitos se cortam, tantos jovens. Ontem mesmo eu conversando com um que mandou uma mensagem dizendo que queria se matar. Estava com vontade de se matar e se cortar. Quando a gente entrou com esse evangelho da graça, dizendo que ele já é um justificado, que ele é um abençoado, nada e nem ninguém pode tirar ele das mãos do Pai. Entende? Então, tirando aquele ar de lei, de pecado, não, agora você tem que fazer isso, você tem que se santificar, dá um peso, coloca mais peso na pessoa. Entende? Não, você foi chamado para tirar o peso das pessoas. Nós fomos chamados pelo Evangelho da Graça para tirar esse fardo da lei, esse fardo de tantas ordenanças, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. As pessoas se encontram perdidas, sem saber nem o que fazer. Vamos ler o versículo 23 do 3 de Gálatas, diz assim, ó: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A fé que se havia de manifestar já se manifestou, meu amado, lá antes, quando ali os irmãos, quando esse evangelho da graça, quando Cristo, nos seus dias de carne, veio ali cumprir toda a lei. Depois veio Paulo com o evangelho da graça, que foi revelado a ele, e a nós é dado o conhecimento, a conhecer sobre isso. Porque ninguém foi revelado agora esse evangelho. Esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, e a nós
Nós conhecemos, agora nos foi dado a conhecer sobre esse evangelho. Não é que nós estamos sendo revelados agora. Agora eles dizem que receberam a revelação de um novo evangelho. Não, nós só estamos tendo agora conhecimento disso. Estamos sofrendo uma libertação na mente. Entende? Assim como eu, você também que está me ouvindo, você está recebendo uma ministração e uma limpeza na sua mente, sabe? Isso é bom demais. E o 25 diz assim, ó. Nós lemos o versículo 23, o 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. Ela nos serviu de um condutor, nos conduziu. Um aio, ela nos guiou. Ao quê? Essa lei, ela serviu, mas, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a quem? A Cristo, e não a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei para os judeus, nos seus dias de carne. E ali ele ressuscitou como um Cristo, o Cristo ressuscitado, que o Cristo ressuscitado nos trouxe a vida. Com ele morremos e com ele ressuscitamos. Isso é bom demais. Então, a lei veio nos conduzindo a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Hoje você toma posse disso, você recebe isso, você não faz nada para ser justificado, você só tem conhecimento disso e aceita. Eu recebo essa justificação, que coisa maravilhosa, eu não fiz nada e recebo. Eu receba aí também. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Hoje você está livre. A fé já veio. Essa fé colocada aí dentro de você. Hoje ela está sendo ativada. A sua fé está sendo ativada para receber do Evangelho da Graça. Os seus olhos estão sendo iluminados pelo Espírito Santo para você ser liberto. E liberta de todas as palavras que você já ouviu, sabe? De todo o evangelho falsificado que você ouviu. Hoje você está recebendo desse evangelho verdadeiro, que não é genérico, é um verdadeiro, é um evangelho, o evangelho da graça, que traz libertação, que diz que você é filho de Deus, que diz que você já é um abençoado, um predestinado, uma predestinada, um eleito, uma eleita, que não é pelo seu sacrifício que você vai ser salvo, mas foi pelo sacrifício de Cristo, e nós recebemos isso como os gentios de graça. Isso daí, amado, vai ser libertador para a sua vida. Entende? Isso é libertador. Vamos ver o livro. Agora nós vamos ler Gálatas 4, do 4 ao 5. Diz assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Você entende? Naquela época, Jesus veio lá para os judeus, para que eles pudessem receber, para que eles pudessem ser livres através do sacrifício que Jesus fez. Os judeus. E nós, os gentios, recebemos isso pela fé. Entende? Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus. Se Deus quis assim, quem somos nós para questionar Deus? Receba, você é abençoado, você é um eleito. E você vai começar a entender isso. E eu te peço para você, comece a ler o livro
de Romanos a Hebreus. Entende? Romano a Hebreus. Lá está contido o evangelho da graça. E aí, como dizem que nós não temos nem hermenêutica, nem exegese, você vai estudar, porque a exegese, meu Deus, é até difícil de falar esse nome, né? Ali vai estudar texto e contexto, época para quem foi, e aí vamos ver quem é que tem hermenêutica, exegese ou não. Então, receba essa palavra como um incentivo para você cada vez mais ser abençoado, porque eu, quando comecei a entender isso, eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque eu vivia, colocava minha cabeça num travesseiro e dizia: quem vai me libertar desse pecado? O que eu cometi? Meu Deus, eu pensava no dia do julgamento, como é que o Senhor vai me ver? Não, a igreja de Jesus, a igreja do Cristo ressuscitado, ela é sem mácula, ela é sem mancha, ela é sem ruga e ela é perfeita em Cristo. Você é um eleito, uma eleita, perfeitos em Cristo, Ele não vê pecado em você. Um grande abraço e até a próxima.